Quero falar com você aí mesmo. Você, presta atenção. Quantos centímetros você tem? Não tô enrolando, não. Não é aquele é sério, eu quero saber o tamanho. É um tamanho que você gosta? É um tamanho que você está satisfeito? Te incomoda? Você já fez um comparativo? Já pensou em talvez ganhar um pouquinho mais de volume? Será que dá para aumentar? Eu tenho essa dúvida. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo ao SuperPod. Bem-vindo, você que está aqui com a gente nesse episódio do SuperPod. Eu estou super feliz de falar com o Dr. Pedro Sousa. Doutor, vou apresentar direitinho. Como é que fala? Referência em autoestima íntima masculina. Exatamente. Então vamos começar já no papo certo. No rasgado. Vamos no rasgado? Tem uma média de tamanho ideal, assim. Qual é o tamanho ideal do brasileiro? Tamanho ideal. Vou voltar com a pergunta. Qual é o tamanho ideal para você? Então, eu tenho dúvidas. Às vezes eu leio 12, às vezes eu posso ler 15, já vi 16. Sim. Tem um padrão? Você trabalha com uma medida? No Brasil, a média está ali entre 13 e 14. 13 e tá? 14. É mais ou menos ali de tamanho. Tá. De circunferência, de 11 a 12, aproximadamente. Isso é o padrão, é a média. É a média. Tem gente que está a mais e tem gente que está a menos. Mas tem gente que está na média e está achando que tem pouco. E Isso. não, e tá bem pra caramba. Tá, 13, 14 tá ótimo, tá não? É um tamanho bom. É, sim. Não é? Mas a galera acha que aquilo que vê na pornografia que é o padrão. E não é, né? E é esse o público? É um público que está na pornografia e se sente infeliz num comparativo? Quem é o cara que te procura para fazer essa mudança? A maior parte dos pacientes são aqueles que estão na média, ou bem próximo da média, e querem só dar um gás a mais, fazer um upgrade. Até porque a estética não resolve o problema de ninguém. Então, se você tem um problema psicológico de não achar que você é o suficiente, você tem que procurar o tipo de tratamento. Uhum. Agora, se está querendo dar aquele gás a mais, aí sim, a estética funciona. E tá muito pro outro ou fala muito de mim mesmo? A pessoa se sente insegura, traz para ela uma infelicidade, ela não relaxa sexualmente. Como é que é essa escolha dela? A escolha é mais uma escolha pessoal, para satisfação pessoal, para se sentir melhor na sua própria pele. Eu faço muito esse comparativo. As mulheres não fazem procedimento de peito, bunda, cabelo, boca, para se sentir melhor, mais confiante. O homem faz a mesma coisa. Não é para a sua parceira, nem para o seu parceiro, para ninguém. É para se sentir melhor realmente na própria pele. Isso é tão legal de ver porque a gente percebe a mudança na forma de lidar, de se posicionar na sociedade do homem depois que faz o procedimento. Eu vejo muito isso na clínica. Os homens chegam cabisbaixo, meio envergonhado, sem conseguir se posicionar. E depois que faz o procedimento, por se sentir melhor, mais confiante, ele muda completamente seu comportamento na sociedade. Isso é vida. A forma na vida. Isso é muito legal. Eu ia te perguntar isso, porque é um assunto íntimo, assim, às vezes a gente leva um pouco mais a brincadeira, tem gente que tem mais facilidade e tem gente que não, que sofre com isso, Sim. né? Como é que esse cara ele chega para você? Ele te acha numa rede social, ele vem de uma indicação, como é que ele chega? Morto de vergonha, né? Primeiramente quieto, né? Sim. Pra você ter ideia, a gente fez um estudo esses dias lá na clínica e o homem passa mais ou menos 3 a 6 meses me paquerando na rede social, criando coragem para agendar uma consulta para ir falar comigo. Fora o tempo que ele tinha ali, Isso, de ter coragem até de te seguir, de olhar, né? Aí às vezes nem me segue. Ele só fica olhando. Só fica olhando. Porque me seguir já dá assim, quem tá seguindo o Dr. Pedro Sousa? O que é que tá fazendo aí? Então ele fica olhando tudo que eu faço, vendo os resultados, vendo a minha autoridade, mais ou menos 3 a 6 meses até perder a vergonha de ir lá. Mas quase todos chegam muito envergonhados por falar de um assunto que nunca tiveram abertura para falar. Você concorda que o homem nunca pode falar sobre isso? Você não vai falar com um amigo, Não você não vai vai. falar com ninguém, com a sua namorada, com o seu namorado. Eu acho que tem um pinto pequeno, o que eu vou fazer? Ninguém fala isso. Então o homem nunca teve essa abertura. E com quem falar sobre isso? Agora ele tem essa liberdade de ir na clínica e falar com um profissional que tem esse interesse de melhorar a sua autoestima. Então, como nunca foi passado para ele que ele poderia falar sobre isso, é muito difícil ele ter essa comunicação, esse papo. Mas depois que vai a primeira vez, já chega até sem cueca lá depois. Já tá à vontade, né? E qual é a referência dele para ele chegar até você? Ele se comparou antes onde? Ele chega com uma... Porque, por exemplo, às vezes você quer cortar o cabelo, né? Eu já levei lá, eu quero o cabelo do Cauã Raymond, não vou ficar igual o Cauã Raymond. Mas você tem uma foto, uma referência. Como é que ele tem essa medida de referência? Eu quero chegar e ficar igual o Kid Bengala. Nossa, meu. Não chegou assim. É bastante. Mas a referência sempre é pornografia, a grande maioria. Então, eu tento trazer para a realidade. Eu não vou conseguir fazer você ficar com o pinto do Kid Bengala ou nem um desses atores pornô. Mas a gente consegue um ganho de 2 a 3 centímetros de circunferência. E isso já dá um excelente resultado. Mas a referência que eles veem geralmente é uma bem deturpada da pornografia mesmo. Mas eles não chegam assim, eu quero ficar com a piroca desse jeito. Não. Eles falam que, eu gostaria de ter 18, 20, porque é o referencial que tem, mas não é a realidade, né?
Quando a gente pergunta, por exemplo, se eu te perguntasse, se eu chegasse para você e perguntar, qual seria o tamanho que você gostaria de ter? Qual seria uma medida que você falaria? Ah, já que eu tô aqui na sua frente, bastante. Uns Uma 20, medida... Não, 22. 20 é o padrão. Eu tô falando brincadeira, gente. Olha, o padrão, tá vendo? Como a gente mesmo já coloca a pessoa numa situação, né, constrangedora. Não é o padrão. Mas a gente pensa olhando pela pornografia, 20, 21 Sim. é o que eu quero ter. Exatamente. Mas chegar nisso a gente não consegue. Então, a gente tem que trazer para a realidade. Quanto que você tem? Ah, doutor, a gente faz as medições, tem ali 13, 14. De circunferência tem 12. Uhum. Se eu conseguir na circunferência chegar a 15, vai ficar satisfeito? Eu mostro isso em centímetros. Eu estou fazendo até um programa para a gente conseguir mostrar como que vai ficar. Uma coisa visual. Então, eu começo a trazer ele para a realidade. Ó, se a gente fizer isso aqui, vai ficar legal para você? Uhum. E aí, a grande maioria quer aumento de tamanho. É a primeira coisa que você perguntou. Espera que eu vou chegar aí. Para você que está chegando no Superpod agora, a gente está recebendo aqui o Dr. Pedro Souza e a gente está falando da questão íntima masculina, o tamanho mesmo da ferramenta, vamos falar assim, né? Agora, já a gente vai dar para você um caminho muito legal. Será que dá para aumentar? Será que dá para engrossar? Como é que a gente resolve aquilo que você acha que não está bom para você? Mas antes, eu quero entender uma coisa ainda desse paciente, dessa pessoa que te procura. Tem uma faixa etária? Você tem percebido isso ao longo do teu tempo de carreira? Atualmente eu tenho tido um paciente mais novo, mas quando eu comecei há 5 anos atrás, era um paciente um pouco mais velho, entre os 50 e 60 anos. Tá. Agora a população mais jovem está me procurando, entre uns 22 até uns 40 e poucos. Então está nessa faixa ali, não é nada muito, a pessoa muito velha nem muito nova. Está ali na nossa idade, né? Na nossa idade, vamos falar. Na nossa idade. Tá na idade, eu gostei de estar na idade. E aí a gente está falando de um público masculino no geral, homens héteros, homens gays... Isso. Eu atendo em Vitória e em São Paulo. E a gente tem uma equipe médica em Lisboa que faz a minha marca. Ah, que legal. Então, tem um médico que reproduz a minha técnica lá em Lisboa. Em Vitória, 90% dos meus pacientes são heterossexuais. Aqui em São Paulo, vamos colocar 60-40, sendo 60 heterossexuais e 40 homossexuais. Uhum. Quando eu atendia no Rio de Janeiro, já era o contrário. Era 80% da população homossexual e o restante hétero. Então, depende muito da localidade. Uhum. Em Lisboa, por exemplo, a nossa equipe médica que realiza o procedimento lá, quase que 100% dos pacientes são heterossexuais. Ah, é? É. E como é que surgiu a tua vontade de ir para essa área? Você sentiu que uma demanda no mercado? Era algo que você tinha uma curiosidade? Tem duas coisas dessa questão. A primeira foi uma visão de mercado. Eu fiz um curso, o professor citou que existia essa possibilidade. Eu falei, nossa, mas isso existe? E aí, de brincadeira, sabe o que eu fiz? Eu estava no curso, eu tirei uma foto daquela árvore que tem aquelas raízes aéreas. Sei. Já viu? Parece uma piroca mesmo? Parece. Então, eu tirei uma foto daquilo e eu coloquei nos meus stories. Em breve, no meu consultório. Preenchimento peniano. Eu nunca recebi tanto direct na minha vida. Eu falei, uai, mas isso é uma forma? Será que é um caminho de seguir? E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, comecei a postar mais sobre isso nos meus stories. E bombou, todo mundo querendo. Já como é que pode marcar consulta? Onde que é? Como que faz? E aí você viu que tinha um mercado Aí eu infinito. falei, então um mercado latente que ninguém explorou ainda, eu vou explorar. E aí comecei a estudar, e comecei a qualificar, e comecei a fazer. Dito isso, assim que eu comecei a fazer o procedimento nos outros, eu comecei a fazer em mim mesmo. Obviamente. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Né? Não é espeto de pau, não. É de ferro. É de ferro. Se eu estou fazendo um procedimento para melhorar a autoestima do homem, por que eu não vou aumentar a minha própria autoestima? E você fez em você? Faço desde sempre. Então, já tem mais ou menos 4 ou 5 anos que eu faço uma vez por ano o procedimento em mim. Até viralizei esses dias aí. Ah, foi? Me conta essa história. Viralizei nas 3 redes sociais ao mesmo tempo. Eu quase enlouqueci, né? Por quê? Eu viralizei no TikTok, no Instagram e... Onde que foi a outra? Foi no Facebook? No Grindr, não? Não, porque também viralizaria, né, no aplicativo. Aonde? Onde que foi? No Telegram. Telegram? Isso. Tudo que foi rede social eu viralizei no mesmo dia. E aí foi uma loucura, porque choveu de mensagem. Como é que é isso? Cadê seu resultado? Inclusive, o povo quer ver meu resultado, mas nunca verá. Não só o marido. E aí, quando eu viralizei, e eu viralizei fazendo o procedimento em mim mesmo, foi muito interessante porque uma grande quantidade de homens que me seguiam e não tinham coragem de realizar o procedimento, mandaram mensagem e falaram, agora sim eu tenho coragem de fazer. Se é uma coisa que você faz em você, deve ser uma coisa que é legal, que é segura, eu vou fazer. Porque é importante dizer, principalmente se você que é mulher, né, não é homem que está assistindo a gente, é um lugar que a gente tem ali um carinho muito especial e tem uma fragilidade, né? Tudo você imagina que dói muito. Eu tinha um barbeiro que ele tinha um piercing na glande.
E eu Que dor. sofria quando ele falava aquilo. E aí, no dia que ele me mostrou, na foto, inclusive, um beijo para ele, vou falar o nome, né, Pedro? Tudo bom? Eu falei, gente, mas como? Então, assim, só de pensar no assunto me dá uma dor. Então, eu fico imaginando que quando a gente vê você fazendo ali, você fala, poxa, é um lugar possível, né? Sim. Eu vou aguentar. Vamos chegar nos procedimentos, mas fiquei com 2 dúvidas. Não é um negócio que vai numa propaganda boca a boca, né? Porque eu não Não é. conto para alguém. Não é. Inclusive, programa de indicação, essas coisas que acontecem nas clínicas de estética, eu não consigo fazer. Não funciona. Jamais, não funciona. O homem não vai chegar pro seu amigo e falar, cara, eu fiz um aumento peniano lá no Dr. Pedro, vai lá. Não acontece isso. Não, na roda, imagina, na Não. roda de show, pô, cara, eu aumentei aí tanto centímetro, cola lá, ele é bom, aqui anota aí o WhatsApp dele, né? Então, o meu grande forte é rede social e recorrência. Tá. Porque, vou falar por experiência própria, tá? Por mim mesmo. Quando a gente faz esse procedimento que fica mais confiante, engrossa lá 3 centímetros, você fica mais confiante, é algo que você não consegue ficar mais sem. Então, a gente tem essa recorrência muito grande. Então, o paciente não vai querer voltar a ter o pinto fino. Não. Então, a gente tem essa recorrência bem frequente também. E aí, a última pergunta para chegar no procedimento que tá todo mundo esperando a gente. Tem um assistente, uma assistente, tem alguém mais lá? Porque se o homem chega tão tímido, eu não sei se eu tivesse superado a vergonha já de ir em você, se eu ia conseguir ter mais alguém. Eu não tenho assistente no momento dentro da sala. E seu público é mais feminino? É um público geral. Bom, as mulheres, as esposas dos meus pacientes não querem também que tenha ninguém dentro da sala. Ah, elas são ciumentas? São ciumentas. Muito ciumentas. Ela E fala, elas não, vão? basta você aí. E dá para fazer sozinho? Dá pra fazer sozinho, sim. É um procedimento muito tranquilo. É, inclusive, mais seguro do que você fazer nariz, por Ah, exemplo. É? E eu faço em meia hora. Depois você tá livre. Já tá pronto para... Não pra usar. Então vamos lá. Você que esperou até agora aqui no Superpod, o Dr. Pedro Souza, especialista como é que fala? Na autoestima íntima masculina, vai falar com a gente agora sobre os tratamentos, os procedimentos, tudo aquilo que existe de atual no mercado e que ele domina muito para melhorar aí o seu amigão. Vamos falar amigão. Que aí Não Como é que você fala no seu que não te bloqueiam? Eu falo, eu tenho um negócio de plástico, né? Tá, você tem um... Aí ele tem um nome. Como é que ele chama? Girobaldo. O girobaldo. Então vamos falar assim, você quer mexer no seu girobaldo, quer engrossar o seu girobaldo. Primeira coisa, dá para crescer o girobaldo? Aumentar? Eu vou falar até direto pra câmera, Vai. tá? Porque tem muita gente aí prometendo coisas que não tem como cumprir. Ah. Não existe nada na estética que faça crescer o tamanho do girobaldo. Não existe. Nem que você queira muito. Infelizmente, a gente não avançou ainda tanto assim na estética para fazer crescer pinto. Então, crescer não vai ter jeito. Mas vamos ajudar a galera. Vamos. Engrossar. Engrossar aí eu consigo. Entre 2 a 3 centímetros de ganho de circunferência em uma única sessão. 3 centímetros? Já viu o que é 3 centímetros? Eu não trouxe minha fita. Não trouxe. Mas assim, se o seu girobaldo é assim, ele vai mais ou menos para isso. Nossa, engrossa É bastante bem. coisa. E sabe por que tá tão na moda essas técnicas? Por Quando quê? você pensa na relação sexual, vamos imaginar no público heterossexual. Tá. Né? Deve ter bastante mulher aqui. Eu tô Tem adorando que no meu TikTok tem um monte de mulher. Tem um monte? E elas pulverizam muito o assunto, eu acho ótimo. Quando a gente pensa na relação sexual, heterossexual, a mulher ela sente prazer nos 3 centímetros primeiros do canal vaginal. Sim. Então, o órgão mais grosso vai causar atrito ali na região de interesse. Então, é muito melhor, na hora da relação heterossexual, um pênis mais grosso do que um pênis muito grande. Sim. Porque a maioria das mulheres tem um canal curto e bate lá no fundo e dói. Então, os homens chegam, eu quero aumentar meu pinto. Eu falei, pra quê? Pra elas Você vai não é querer, nem tão... você vai buscar petróleo? Você tá querendo catar coco? Ou você tá Pegar querendo manga. pegar manga? Ou você tá querendo melhorar a satisfação na hora da relação sexual? Então, engrossar faz muito mais sentido. O diâmetro é melhor. Muito melhor. Gente, mas eu fiquei pensando numa coisa agora, peraí que eu vou voltar aqui, Cuidado. gente. Não, você falou das mulheres, mas eu fiquei pensando, se eu sou mulher e sou casada, eu não posso dar isso de presente de dia dos namorados, aniversário de casamento. Pode sim, elas Mas fazem ele não vai isso. ficar mal? Ah, mas conversa em casa, né? Isso Tá. que é muito legal. A nosso público atual, ele tem uma parcela muito grande de homens casados. Tá. Isso é muito legal, sabe por quê? Eu vou te falar uma situação muito interessante. Você imagina o que a gente conversou aqui. Os homens nunca tiveram essa disponibilidade e essa abertura de falar de algo que incomoda eles. Sim. E aí, quando eu comecei a perceber essa mudança de paradigma lá na clínica, eu achei sensacional. Por quê? Os homens casados se sentiram confortáveis de falar com suas esposas que gostariam de melhorar algo na sua autoestima. Olha que legal. O homem que sempre tem que ter aquela posição de líder, de chefe, que não pode ter, alfa ali, né? sofrer nada. Eles tendo essa liberdade de falar dentro de casa, minha filha, eu tô querendo engrossar o girobaldo. Posso? Bora? Vai ser Bora. melhor para nós dois.
E aí eu achei fantástico isso. Essa mudança de paradigma foi muito interessante, porque eu tô vendo essa mudança. Tá quebrando o tabu, né? Dando uma voadora no tabu. Que bom, e que mostra um amadurecimento e é essa parceria, né? Eu acho Sim. que a gente tem essa liberdade de poder ser o que é e mostrar as nossas Claro. fraquezas ou Uhum. necessidades. E como é que engrossa? Com o quê? Você já fez procedimento do rosto? Imagina, eu sou todo natural, tenho 30 mil reais aqui só desse lado. Já fiz alguns. O que é que você já fez no rosto? Já fiz preenchimento com, como é que é o nome daquele? Ácido Ácido hialurônico. Já fez Botox? Bastante. São os mesmos produtos. Botox? Botox e preenchimento. Ah. São as duas coisas que a gente faz na estética facial, a gente só adaptou para a estética íntima. E aí, para dois resultados diferentes. Tá. O Botox, eu chamo de destravamento peniano. É um termo que eu uso, que inventei esse Criou? termo, Ah, porque é também comercial, né? tá, O lógico. que é o destravamento peniano? A gente aplica Botox ali superficialmente no pênis e ele fica menos retraído. Então, muitos homens, quase todos nós, quando o pênis está no estado flácido, ele faz o quê? Fica pequenininho. Pequenininho. Situação de estresse, ele faz o quê? Some, água gelada. Tocou o dedo do pé na água gelada, acabou. Não, Vai não. trocar de roupa na academia, Já acabou. é. Então, Aquele amendoinzinho, aquela azeitona. azeitona no carpete. É. Então, essa retração a gente consegue atenuar, reduzir a retração aplicando Botox no pênis. E não tem nenhuma contraindicação. Ele vai deixar o pênis mais solto. Não vai crescer, de novo. Tá. Não vai crescer, mas ele ficar mais solto já dá um novo aspecto para ele. Mas aí ele fica mais soltinho ou ele fica meia bomba? Não, mais solto. Não Mais vai ficar... Não vai ficar aquela coisa meio do caminho, não. Metade da fila, não. Não. Então ele vai ficar ali mais soltinho, solto. eu ganho um Isso. pouquinho mais de volume. Isso aí. E tem E pontos específicos, igual no rosto, para aplicar? Tem pontos específicos. Tá. E a gente faz o engrossamento com ácido hialurônico, que é um aí produto já- preenchedor. Que é o preenchedor. Isso. Aquele que eu faço, por exemplo, no maxilar. A pessoa que faz o Isso maxilar é esse produto. Exatamente. E aí você vai preenchendo, dando volume. Dando volume. E aí, como eu estou trabalhando com isso há 5 anos, eu tenho mais de 5 mil pacientes atendidos. E eu gosto muito de ouvir as queixas, Uhum. de tanto dos meus pacientes como dos pacientes que são de outros profissionais que acabam chegando em mim. Nesse percurso, eu vi que o ácido hialurônico, quando você pega, você sente que ele é um meio Tem gel, um assim? negocinho. Na hora já vai meio que Então. apertando, não vai? Só que ele é um gel. Você concorda comigo que pinto duro tem que ser duro? Bem rígido. De preferência rígido? ô. Porque ficar um sacolé não adianta, né? Ah, não, porque é aquela Não coisa é. que não dá pra parar nada, né? E aí o que muito acontecia era colocar muita quantidade de ácido hialurônico e ficar fofo. Então eu fiz adaptações da técnica, inclusive fui na Europa conversar com profissionais do mundo inteiro para a gente montar protocolos que sejam mais naturais. Tá. Então eu associei ao ácido hialurônico o bioestimulador de colágeno. Pô, que legal. Já fez no rosto? Adoro. Se nunca fez, tem que fazer. Não, eu amo. Ah, tá. Não tá aparecendo? Não fez. Não, ainda bem que é só meu rosto que ele tá vendo. Porque ele avalia tudo, né, gente? Eu imagino. Não, eu não consigo Você avaliar que o seu fica rosto. pelado do lado dele na academia, eu não ficaria. Eu ficaria atensíssimo, porque ele vai me avaliar, né? O meu cliente potencial. Quando alguém me vê na praia, sai correndo. Bota o calção. Bota o calção. E então a gente começou a usar esse outro produto para dar firmeza. Porque ele estimula o colágeno lá? Estimula colágeno e deixa mais grosso, a pele mais grossa, então fica mais natural. Mas eu não entendi uma coisa, Hum. porque eu ia te perguntar isso. Por exemplo, eu imaginei que se a gente coloca o ácido hialurônico, ele fica mesmo mole e volumoso, fica um negócio ali meio grande, talvez, desproporcional. Mas quando tem a ereção, ele se espalha? Como é que funciona na prática, assim? Como a gente coloca o produto debaixo de várias camadas de pele, Tá. quando tem ereção, o produto acompanha. Ah, ele vem junto. Ele vem junto, ele acompanha. Então a gente tem o ganho volumétrico no estado flácido e em ereção também. E essa aplicação, ele tá flácido ou tá ereto? A gente faz todo com ele no estado flácido. Não precisa ficar de pinto duro na minha frente. Não há necessidade dessa intimidade Não há necessidade de toda. intimidade demais. E dói. Dói nada. Eu te falei antes da gente começar. Dói quando começa a absorver, você tem que fazer de novo. Tá. Mas não dói nada, porque a gente usa anestesia local. O procedimento é feito todo em meia hora. Depois você está livre para viver mais ou menos a sua vida. Então não dói absolutamente nada. É igual no rosto com uma cânula? Isso, com a cânula. Você encaixa uma cânula pela pele, Isso aí. Como a gente não usa agulha, é mais seguro ainda. não usa agulha, só Não, vai, só e vai na injetando. cânula. E aí, de acordo com que você já injeta o produto, você já vai meio que definindo ali Já vou para definindo. a região que ele tem que ir. Isso aí. E já vou moldando. Vai moldando, é essa a palavra que eu queria Isso. usar. E quanto tempo dura ali o processo do procedimento? Na maca, é meia hora, 40 minutos no máximo. Depois você pode voltar para a sua vida normal. Voltar a trabalhar, ir no supermercado, voltar a caminhar. Às vezes a gente atende muito paciente de outros estados ou de outros países. Eles podem voltar no mesmo dia, não tem problema. Aí volta mais ou menos para sua rotina. De duração do produto, normalmente entre 10 a 18 meses. 10 a 18. Depende muito da sua qualidade de vida, se você come bem, se você transa muito.
Se transar muito, eu imagino que afine, Né? né? Não tem jeito. A gente também faz muito profissional do sexo, então assim, não dura. Ah, faz profissional do Dura sexo? no máximo 6 meses, por quê? Tá usando 10 vezes por dia, né? Olha a situação, né? A gente que faz botox e vai malhar, né? Que aí dura 6 meses. Se você profissional do sexo que faz, é 6 meses pra... É. O problema é que a pessoa que faz a primeira vez, aí, tipo, fica legal, animadão, o cara quer todo dia, né? Então, prepare que você vai ter que voltar antes no médico. É engraçado, tem gente que vai lá, eu sou casado, doutor, 10 dias sem transar, porque tem que ficar, tá? 10 dias sem ter relação sexual depois. É isso que eu te perguntar. Você falou vida normal, não é tão normal. Não, tô normal. Relação sexual precisa ficar 10 dias. Aí o cara chega assim, não, doutor, sou casado, 10 dias é É tranquilo. normal. Mas aí faz o procedimento, começa a ganhar confiança, começa a procurar mais a esposa, começa a ter aquele rally e rola diferente. Porque é impressionante como muda, né? Porque eu imagino que isso vai para um lugar que a gente falou no começo, Sim. da autoestima, Confiança. da confiança, do amor próprio, além do destravamento que você disse que faz, ele é um destravamento nosso Sim. mesmo, né? Daquelas encarnações que a gente Sim. tem. O homem Né? fica muito mais confiante. E aí, eu até tem muitas mulheres que têm ciúmes dos homens irem fazer, porque muitas delas falam, mas eu nunca reclamei, eu estou satisfeita, não é algo que eu gostaria que você fizesse. Você está fazendo para quê? Para as outras? Para satisfazer quem se eu estou satisfeito? Se eu tô bem. Mas não é para ele que ele faz. Não. E normalmente, quando o homem faz, ele se sente mais confiante, ele vai fazer melhor dentro de casa. Exatamente, porque ele vai se entregar ali de uma forma, Sim. né, que ele nunca se entregou antes. Agora, você falou que são os primeiros 10 dias, não pode nem bater uma, nada? Não, masturbação tá liberado. Dá para, mas não tem problema do atrito de ficar segurando, apertando? Não pode ter penetração, porque aí onde for botar é apertar demais, né? Sexo oral, pode? Não, também não. Também não? E para pessoa que fez, não contei para ninguém, tá? Aí vou, aí conheci o cara ali, eu conheci a moça, vou. Dá para perceber? Se faz muita quantidade, dá. Mas a gente costuma fazer em sessões para não fazer essa alteração tão importante de anatomia. E aí essa limitação vem da onde? Vem do teu nível profissional de bom senso e falar, Isso. não, lindo, não é igual a pessoa vai fazer a cara, vai ficar aquele bocão e ia citar uma pessoa que depois eu sou processado. Não Não vai ficar pode. igual aquela pessoa. Não, pô. Então você, não, engrossa mais, doutor. Não, Não. cara, vamos devagar. Aí tem muita gente que, doutor, queria botar só mais um pouquinho. Fala, não, agora não. Espera um pouco, deixa absorver, depois a gente faz mais um pouco. Então, quando chega em certo momento, eu falo, tá bom. Tá. E aí eu faço, por exemplo, às vezes a gente tem um retoque quando a gente faz um botox. Eu tenho um retoque no engrossamento? Tem 30 dias, volta para me ver. Você imagina, o pinto é um negócio meio difícil, porque ele passa o dia todo sendo movimentado, né? Vai para um lado, vai para o outro, a gente vai no banheiro, bota para dentro, endurece, amolece. Então, há muita movimentação no órgão. E como o produto ele precisa de um tempo para cicatrizar, nem sempre ele cicatriza completamente certo de primeira. É por isso que você precisa fazer um retorno comigo, normalmente com 30 dias, porque aí ficou qualquer irregularidade, a gente ajusta. Lembra, é ácido hialurônico, é completamente ajustável. Não é nada permanente, não é nada que a gente tenha uma complicação que não consiga reverter ou ajustar. Eu posso até tirar, inclusive, né, se eu quiser, Não né? quero, não gostei. Não. Na hora a gente tira. Tem muito, vamos diminuir. Agora você falou... Nunca aconteceu. Não, imagina. Você falou aqui brincando que não precisa ficar de pinto duro. Mas você tem uma referência com ele ereto depois em algum Sim. momento? O paciente te manda, você Não tem que acompanhar? Eu não solicito esse tipo de Claro. foto, mas se quiser me enviar, ok. Mas quando a gente faz a avaliação, ao esticar, a gente consegue entender mais ou menos até onde vai. Então, eu consigo ter uma ideia de área que eu preciso trabalhar. E aí, experiência conta, são 10 anos. Experiência, Né? não, 5. São 5? Sim. Então eu exagerei. Não sou tão velho assim, não. Não é isso. É que você falou com tanta propriedade que parece mais experiência. Eu fiquei super São confiante, 5 eu já tô anos. quase marcando consulta. Eu achei o Bora. máximo. Você vai adorar, nunca mais vai deixar de fazer. E muda mesmo. Muda mesmo. E tem relatos de pessoas que tentaram, além, assim, que você sentiu que o paciente te enrolou, porque às vezes, por exemplo, você faz um botox, você fala, doutora, mas o que? Só mais um pouquinho aqui. Não. O cara dá uma enrolada, fala. Muito. Doutor, preciso voltar. Preciso ir aí, doutor. Acho que, não sei, tem alguma coisinha aqui acontecendo, acho que precisa colocar um pouquinho mais. Tem muito, todo mês. Todo mês. E como é que você faz? Você fala? Eu fico, vem cá pra dar uma olhada. E se não precisar, você não... Não, se precisar, eu não faço. É? E a proporcionalidade é muito individual também. Sim. Não adianta falar, meu colega... Você não vai falar isso com o coleguinha, mas meu coleguinha botou tanto também. Não é isso. Não é isso. É uma coisa muito pessoal. Cada anatomia é uma anatomia. Então, a gente precisa entender como que é a sua anatomia, se você é grower ou shower. Sabe o que é isso? Não, me explica. Grower e shower são 2 tipos de pênis em relação à ereção. A gente tem os showers. O que é o shower? O que é o shower? É o pinto que tem um tamanho e quando endurece, ele não cresce muito. Ele só entumece. É o famoso tipo... É aquilo ali que tem. E muita gente confunde, tá? Achando que shower é um pênis grande. Tá. Às vezes é um pênis pequeno que não cresce. Tá.
Às vezes é um pênis grande que só enrijece. Enrijece. E existe o grower, Tá. que é a maioria dos homens, que é aquele pênis que retrai muito no estado flácido, e aí quando tem ereção cresce mais de 4 centímetros. Então essa Nossa. diferença entre o estado flácido e ereto for mais de 4 centímetros, aí você é um grower. Você vai medir quando chegar em casa, tenho certeza absoluta. Não, é tipo a espada justiceira. Eu lembrei do Isso, Thundercats. Thundercats. Oh, né? Que é quando a espada vem com tudo. É isso aí. A grande maioria dos homens são growers. Tá, Então você mede, quando você vai fazer em casa, tenho certeza absoluta. tá. Você chega em casa, você vai medir seu pênis no estado flácido, Tá. ver quanto que tem. Depois que você tiver ereção, você mede também. E aí se cresceu mais 4 centímetros, você é grower. E aí ainda tem essa forma de medir correto, tá? O homem não mede correto. Porque a Esse gente dá uma o- roubadinha, não dá? Todos os homens dão uma Tem roubadinha. uma tendência, lógico. Tem. Ou mede no lugar errado. E aí fica triste. Por quê? Esses dias eu respondi pergunta no TikTok, o homem falando que estava medindo de baixo. Se pegar do ovo pra frente, Mas não é assim que mede, doutor? não é de baixo nem pela lateral que você tá perdendo. É Ah. por cima. Por cima. Por cima. Você coloca a fita ali no osso pubiano e estica até o ponto da glande. Uhum. É assim que mede. Teve um cara que falou no TikTok esses dias, mas eu medindo por baixo eu consegui ganhar 20% a mais de tamanho. Amor. Eu falei, medindo lá do cu pra frente, aí dá mesmo. Aí fica enorme, né? Aí, 1,5 metro de pinto. Não, aproveitar e dar uma dica pra você, moças, rapazes que estão assim se iniciando. Quando o boy mandar aquela foto de baixo pra cima, não vai nessa. Furada, né, doutor? Na grande maioria. Ângulo, ângulo, iluminação, com certeza. Conta muito. Já cresce bastante. É legal que tudo que o doutor fala a gente leva pro sentido dúbio. Cresce bastante. E agora ele falou assim, no começo falou, quando tá o mercado latente. Tudo tem, não, um sentido. Agora a gente percebe pelas redes sociais, quando a gente acompanha, eu comecei a te seguir, achei o máximo e queria muito que você viesse aqui gravar com a gente. Você tem uma relação muito bem-humorada. E eu acho que isso facilita muito, né? Eu deixo o teu paciente mais confiante e tranquilo, né? Quando eu comecei a falar desse assunto, eu era muito rígido. Porque eu sou doutor, né? Fiz mestrado, doutorado, a gente tem aquela cabeça de professor. Então eu falei, eu preciso educar as pessoas. Aí ficava falando de uma forma muito rebuscada, cheia de palavra difícil. Isso não aproxima. E uma das coisas que eu tinha muita dificuldade no doutorado é que a ciência é muito longe das pessoas. Sim. Então eu comecei a falar, quer saber? Eu vou ser eu mesmo. Vou começar a falar de forma mais rasgada, mais popular. Isso aproxima, porque as pessoas elas se conectam com pessoas. Depois elas vêm falar do procedimento, mas elas se conectam com a pessoa. E quando eu comecei a falar de forma mais aberta, mais leve com as pessoas, os homens começaram a se identificar. Sim. Então, eles começaram a se sentir mais representados e confiar mais em mim. E, claro, a gente está falando com outra geração também, né? É. Eu sou millennial, então eu tô ali naquele limbo entre duas gerações. E a geração que veio depois de mim, a comunicação tem que ser completamente diferente. É outra abordagem. É a outra abordagem, são coisas mais curtas, são informações mais diretas. Eu não consigo ficar falando blá, blá, blá. Então, além de eu falar de forma mais leve na rede social para normalizar o assunto, para quebrar tabus, eu também tenho uma proximidade muito grande com os meus próprios pacientes. Uhum. Então, eu falo direto com eles, muitas vezes, eles têm o meu número pessoal. Por quê? Imagina você confiar o seu pinto a mim. Sim. Você saiu da sua casa, você quebrou a barreira de falar comigo no meu consultório. De falar sobre esse assunto. De falar sobre esse assunto, botou o pinto na minha mão, literalmente. Então, você tem que confiar em mim. Sim. Então, se você confiou em mim, eu vou confiar em você também. Então, a gente tem essa relação de proximidade muito boa com o paciente para que ele se sinta acolhido também. Dentro dessa relação, a gente percebe, a gente já vai encerrar, mas a gente percebe, principalmente muitas áreas, muitos profissionais, né? Além da função em si, por exemplo, sua função é essa, um cabeleireiro, a função é aquela. Tem a troca, tem um momento psicólogo. Que tipo de relatos você já ouviu durante esse processo, esse tempo aí de carreira que você tem, que te tocou, assim, falou, caramba... Eu tenho muitos relatos muito fortes. São dois que me marcam muito. O primeiro, quando o paciente tinha micropênis, e eu normalmente não fazia procedimento em paciente com micropênis, porque é muito difícil. Mas eu realizei o procedimento mesmo assim, e ele teve um ganho muito significativo para ele. Uhum. E ele mudou completamente a vida dele. Ele começou a emagrecer, teve outra relação com a esposa dele. Então, teve um ganho na autoestima dele que foi sensacional. Esse foi um caso que me marcou muito. E tem outros que aparecem toda semana, basicamente. São homens traumatizados por mulheres. Isso acontece com muita frequência. Não aprendam isso, tá, mulheres? Mas eu vou falar porque que normalmente acontece. Mulher consegue traumatizar o homem com algumas frases bem específicas. E pode ser que ele nunca esqueça. Na verdade, ele nunca vai esquecer nunca. Estou te deixando que seu pinto é pequeno, ou do meu ex era maior. São duas frases que acabam com a vida do homem. Ele pode até seguir a vida dele, casar com outra pessoa, ter filhos, mas
aquela frase daquela mulher, aquela demônia, Fica pro vai resto. ficar na cabeça dele pro resto da vida. E por mais que ele tenha conseguido viver a vida dele, ele vai ficar com aquilo na cabeça. E eu recebo muitos pacientes que falam sobre isso. Ó, na minha adolescência, teve uma mulher que falou isso de mim, ou a mulher que eu tenho certeza que me deixou porque meu pinto era fino, e eu tô querendo fazer agora para quebrar esse trauma. Então acontece com muita frequência na clínica também isso. Não, seja você o tóxico. Se ela falar assim, você fala, mas eu também já peguei gente mais Apertado. apertada. Boa. Não, mas não é? Sim. Se é pra ser o tóxico, seja... Mas tem homens que fazem isso também, não Tem, são só mulheres. tem Homens sim. fazem com outros homens, né? Tem sim. Doutor, pra gente encerrar em definitivo, tá tão gostoso o papo, mas aqui, duas coisas que eu tenho que perguntar. Você falou antes que você não gosta desse tipo de procedimento, mas eu acho que é importante pra gente não deixar a dúvida. Na glande, tem pessoas que fazem. Sim. É aconselhável pela tua experiência? Não gosto de fazer. Tem uma indicação clínica de realizar procedimento de glande, que é para pacientes que têm hipersensibilidade. O preenchimento de glande é feito para reduzir a sensibilidade geral da glande. E também para dar um pouco de volume. Tá. Mas não é um procedimento que eu gosto muito de fazer, porque existe muito risco de complicação. Tá. Então, é uma área muito vascularizada, é uma área muito arriscada, então você tem que ter uma expertise muito alta para realizar, e o paciente precisa ser um paciente muito regrado para fazer o procedimento também. Então, é possível fazer sim, mas muito bem indicado. Você falou sensibilidade, e aí me piscou um alerta aqui, quem tá na dúvida. Quando eu engrosso o pênis, minha sensibilidade diminui? Não altera nem para mais nem para menos. Tá. O que altera é a sensação. Se você está acostumado a penetrar com um pênis de uma circunferência, de repente seu pênis está 3 centímetros mais grosso, na hora da penetração, você vai ter novas sensações. Tá. Porque você não vai sentir mais somente na glande, você vai sentir mais também no todo. corpo. Então você tem a sensação maior na hora do atrito, que vai ser maior também. Muda é o atrito, a sensibilidade Isso, vai a continuar a mesma sensibilidade que eu já não. tinha. A mesma, exatamente. Se você quiser responder agora, fique à vontade. Não vou perguntar do seu. fica- Mas é porque valor é um negócio muito sério, doutor. Valor, podemos falar? É caro? Dá para dar uma média? Quantos jantares custa? Dá para ter uma ideia? Assim, eu quero dar uma engrossadinha aí de uns 2 centímetros. Não sei, porque eu não sei se eu nunca vi seu pinto. Tá. Então, eu tenho que ver a anatomia. A gente não trabalha de forma direta, com cardápio. Tá. Até porque eu não vendo sorvete. Então, eu não gosto muito de falar, 1 ml é tanto. Uhum. Não é assim que a gente trabalha. Tá. A gente faz um orçamento de acordo com a sua anatomia, com a sua possibilidade. Minha equipe, ela é treinada para fazer o procedimento de acordo com o que você pode. Uhum. Mas a gente pode colocar, se você sabe quanto que é 1 ml do preenchimento labial, é mais ou menos aquilo ali que é para o íntimo. E a gente costuma usar entre 5 a 20 ml em uma sessão. Depende muito do tamanho do seu girobaldo. Se você tem um girobaldo. E aí essa também é uma coisa que o povo confunde muito. Se o girobaldo é pequeno, a gente vai usar uma quantidade menor de ácido hialurônico para ter resultado. Tá. Se o girobaldo é gigante, eu tenho uma área muito grande para colocar produto. Então, eu preciso de mais produto. Então não Então- acha assim, porque já é meio grossinho, não vou botar pouco. Não necessariamente. Não é assim. Porque muita gente fala, Pedro, você me passou 20 ml de ácido hialurônico, o meu caso é tão grave assim. É o contrário. Você já tem um girobaldo grande, eu só vou deixar ele mais grosso. E para isso, eu preciso de mais produto. Se eu passar 5 ml, é que você tem um pinto pequeno. Ah, é? E que também não é um problema, a gente pode resolver. Não, eu resolvo. Procura o doutor que resolve. Doutor, queria que você olhasse para a câmera e falasse com esse possível paciente que está aqui acompanhando a gente, ou pelo YouTube, ou pelas nossas redes sociais, ou pelo Spotify, e que ainda não teve a coragem. O que você pode falar para ele? Esse momento, conselho para o seu... Como é que é? Girobaldo. Girobaldo. Se você sempre quis melhorar sua autoestima, se sentir mais confiante, seja no casamento ou com outros parceiros e parceiras, a gente agora tem procedimentos estéticos que são seguros, confiáveis, para você melhorar ainda mais a sua confiança. Então, é só perder o medo, quebrar esse tabu e ir falar mais abertamente sobre isso comigo. Show de bola. Para fechar de vez, eu adorei o assunto. Falei, doutor, são só 30 minutos, mas eu engrossei aqui o papo, dei uma aumentada de alguns centímetros. O teu Instagram, tuas redes sociais, como é que tá? Dr. Pedro Souza. Dr. Pedro Souza com S, não é com Z. Então, tanto no Instagram quanto no TikTok, Dr. Pedro Souza com S. E ele é divertidíssimo nas redes sociais, ele faz caixinhas de perguntas. Eu separei umas perguntas, vou repetir aqui, você responde, tá? Ó, mandaram para ele assim. Ai, Vou até molhar a boca aqui, peraí. Até eu também. Gente, eu achei muito legal essa entrevista. Eu achei muito bacana o papo. Doutor, tenho 10 centímetros de P retraído e depois direto fica 19. Quantos ml indica para ter uma menor retração?
Retração não é ml, né? Não é Outra ácido coisa. hialurônico, é botox. Então, a gente vai usar um frasco de botox para reduzir essa retração. Então, se ele tem 10 centímetros em estado flácido, vai ficar uns 13, mais ou menos, ali, Uhum. depois da aplicação do botox. Gente, eu tô achando esse negócio de retração ótimo pra ir à praia. É Um excelente. primo meu, doutor, tem uma Meu que- amigo. Um amigo meu. Doutor, agora, ó, a minha tem 9,5 centímetros no estado flácido Uhum. e tem 15 centímetros ereto. Com aplicação, ganho quantos? Normalmente, a gente faz aí 2 a 3 centímetros de circunferência. É o que eu gosto de fazer, para não ficar esquisito, para não ficar muito balão. Então, entre 2 a 3 centímetros de circunferência, em quase todo mundo. Gostei da referência, balão, né? Vai ficar estranho. Fica muito estranho. Quer que fique um negócio Aham. meio, né? Não vai ficar bom. Encerramos, destravamento é obrigatório pro grower ou isso não interfere no preenchimento? Lembra do grower, né? Grower, O grower né? é aquele que cresce mais de 4 centímetros do estado flácido para o ereto. Que a maioria tem um E aí o grower botox ele vai deixar mais solto. mais solto. É bom fazer porque, imagina você, aquele paciente que tinha 9 centímetros, era 9,5 centímetros de tamanho flácido e 15 em ereção, né? Aham. Olha o tanto que ele recolhe. Ah, Ou eu vou colocar um ácido hialurônico, e o que é que ele vai fazer? uhum. Retrair junto. Então, quando a gente deixa ele mais solto, ele vai ter melhor acomodação no produto. Então, é interessante fazer associado. Maravilhoso. Doutor, adorei o papo. Obrigado. E parabéns Vamos pelo falar teu mais? trabalho. Vamos falar Vamos te mais. avaliar. Vamos. No próximo vídeo, a gente faz uma avaliação. Tu trouxe a lupa, doutor? Esse é o Superpod. Hoje é o Superpod Saúde, que é quando a gente recebe especialistas bacanas, assim, que falem bacana e que se mostrem mesmo e que são autoridade naquilo que fazem, mas não só por conhecimento, mas porque gostam do que fazem. Fazer com amor é diferente, né, doutor? E buscam ali um lugar melhor para te deixar tranquilo, feliz e satisfeito. Gostei demais. Eu também adorei. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Até a próxima, Até. doutor. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.